A paz do Senhor, meus irmãos, passando aqui para deixar uma palavra aqui de Deus para vossas vidas, que se encontra em Jó, capítulo 2, adiante, que diz assim, que tem por título, Satanás persiste em afligir a Jó. Que diz assim, no outro dia, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo tu incitado contra ele, para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse, pele por pele, tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Porém, estende a tua mão, toca-lhe nos ossos e na carne, verás se não blasfemas contra ti a tua face. E disse o Senhor a Satanás, eis que ele está na tua mão, porém guarda a sua vida. E então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Amém? O versículo 2, de 1 até a 7, que o Senhor Jesus ele fala grandemente nesses versículos. É uma palavra que o Senhor Jesus ele tem colocado no meu coração e eu tenho sentido uma firmeza muito forte, né? Porque aqui nós vemos que Satanás ele entrou em diálogo com o Senhor Jesus, né? Ali no meio dos seus servos, no meio daqueles que serviam ao Senhor Jesus, ele se intrometeu no meio do povo de Deus, né? Então, o que é que acontece? Quando Jesus ele viu ele, Jesus ele foi conversar com o diabo. E aí, de onde tu vem? E o que foi que o diabo respondeu para o Senhor Jesus? Eu venho de rodear a terra. Eu estava rodeando a terra. Para ele uma coisa normal, para ele uma coisa que é normal, andar, passear sobre a terra, observar a vida dos servos do Senhor Jesus, observar quem está servindo a Deus, quem está servindo com sinceridade, quem está servindo com brincadeira, quem não quer servir ao Senhor Jesus, não é verdade? Observando aquele que se nega a fazer a vontade do Senhor Jesus, aí ele vai e se coloca no meio do povo de Deus, porque muitos estão blasfemando das coisas do Senhor Jesus, não é verdade? Aí dá lugar, o diabo entra. Então, o que é que acontece? Aqui a gente vê que o Senhor Jesus, em um diálogo, conversando com o diabo, e ele perguntando a Satanás, de onde tu vem? E ele disse, de rodear a terra e passear por ela. Ele passeia na terra. Ele passeia como se fosse algo normal para ele. A Bíblia ela nos relata isso. E disse o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, sincero, verdadeiro, que não peca, que não erra, que não blasfema contra a vida do Senhor Jesus. Mas aí, o que é que ele fez? Satanás, ele pediu autorização para Deus, para o Senhor Jesus, para tocar no servo do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, ele conhece o nosso coração. Ele conhece o meu coração e ele conhece o teu coração. Ele vê a sinceridade que tem, porque a Bíblia diz que Deus, ele nos fez. Deus, ele nos moldou, não é verdade? Então, quem nos criou, ele sabe. Ele sabe quantos ossos a gente tem, quantos cabelos na cabeça a gente tem. Ele sabe quantos tipos de veia a gente tem. Tudo que há em nós, ele sabe. Então, o Senhor Jesus disse, vai lá, você tem autorização para tocar no meu servo, mas poupa ali a vida. Não tira a vida dele. Porque muitas das vezes o Senhor até permite que
Satanás ele vá na casa de um servo dele, ele permite que Satanás ele vá na vida daquele que ora, na vida daquele que busca. Por quê? Porque o Senhor Jesus, ele sabe do servo dele, ele sabe que a sinceridade que o servo dele tem com ele. Muitas das vezes a gente acha que está passando por algo na nossa vida, que está passando por uma enfermidade, por uma situação amorosa, por uma situação financeira, uma situação dentro da nossa casa, do nosso lado, do nosso trabalho, muitas das vezes até dentro da igreja. E a gente acha que o Senhor, ele se esqueceu de nós. A gente acha que o Senhor, porque a gente nos blasfema contra o Senhor Jesus, porque eu estou passando por isso. Mas o Senhor Jesus, o que é que ele fez aqui com o servo Jó? Ele permitiu que Satanás fosse atormentá-lo. E a primeira coisa que Satanás fez na vida do servo de Jó foi tocar na saúde. Eu vou tocar na saúde dele, porque a saúde dele, ele vai adoecer, ele vai parar de caminhar, ele vai parar de louvar, ele vai parar de orar, ele vai parar de buscar a tua presença, ele vai parar de buscar a presença do Senhor Jesus. Foi isso que o diabo pensou, né? E ali ele colocou uma chaga naquele homem, uma chaga, uma lepra, né? Que hoje a gente chama de coceira, não é verdade? Hoje nos dias anteriores nós chamamos de coceira. E era uma coceira muito leprosa, uma coceira que não tinha jeito, que até a Bíblia diz que ele foi se fazer de um caco de telha, e ali ele se viu tão agoniado que pegou aquele caco de telha para se coçar, achando ele que ia melhorar, mas só piorava a situação, e sentou-se no meio de um bocado de cinzas. E ali ele ficou se melando, né? Se você for adiantar os capítulos, você vê que ele ficou passando no corpo dele a cinza com a telha, porque ele achava que aquilo ali ia melhorar a vida dele, mas que não melhorou. Mas mesmo assim ele não blasfemou contra o Senhor Jesus. Também você vai ver lá no versículo adiante que a sua esposa, ela disse: amaldiçoa esse Deus e morre. Mas Jó chamou aquela mulher de louca. Ei, sai de perto de mim, você é louca. Muitas das vezes você está passando por um momento difícil e chega pessoas perto de você para tirar a sua presença do Espírito Santo. Elas, muitas das vezes, em vez de dar força a você, vamos pedir a Deus, vamos clamar a Deus, vamos orar, vamos buscar, vamos jejuar, vamos fazer o rito do Senhor Jesus, que a gente vai conseguir. Mas não, ei, que tu serve a Deus, que Deus é esse que tu serve, porque tu está passando por isso, não é verdade? Muitas da gente são assim, muita da gente faz isso com as nossas vidas. Muitas das vezes a gente está passando por uma situação financeira e as pessoas olham para a gente e dizem assim: ei, o que é que está acontecendo? Que qualidade de crente é vocês? Que Deus é esse? E nos atormenta tentando parar a nossa fé. Mas que a nossa fé é fé do Senhor Jesus. Foi o Senhor Jesus que plantou essas fé em nossas vidas. Aí aqui eu vejo, meus irmãos, em Jó capítulo 2, versículo 11, que diz assim: ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Ele faz o tenamita, Bildade, e Suíta, e Zofar, o Animanita, e cobitaram cordões dele para o consolarem. E levantando de longe os seus olhos, não conheceram então e levantaram a sua voz e choraram. Muitas das vezes, meus irmãos, pessoas vão entrar na nossa vida tentando nos afastar da presença do Senhor Jesus. É porque você está passando isso hoje, mas
sai dessa vida, larga a tua crença, larga a tua fé, vem servir aos deuses. Mas Deus não quer isso de você, Jesus ele não quer isso de você. Aí você desce mais um pouco e você vai lá no versículo 11, que diz assim: ouvindo, pois, 3 amigos de Jó, todo este mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Elifaz, o Ternamita, Bildade, o Suíta, e Sofá, o Namatita, e cobitaram cordões dele para o consolarem, e levantaram de longe os seus olhos. Não o conheceram, então levantaram a sua voz e choraram, rasgaram cada um o seu manto, e sobre a sua cabeça lançaram ao pó, ao ar. Versículo 13 vai nos dizer assim: e assentou-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, porém nenhum lhe dizia palavras alguma, porém viam que a dor era muito grande. Deus vai colocar pessoas na minha, tua vida, pessoas que cheguem até nós, que se aproximem de nós, que sinta vontade que sinta vontade no coração de nos ajudar. Porque muitas das vezes a gente acha que a gente está passando por algo na nossa vida, a gente acha que não tem mais solução, que não tem mais jeito. Mas o Senhor Jesus, ele envia pessoas, ele permite que chegue ao nosso lado pessoas para falar mal e pessoas para nos abençoar. Então eu vejo aqui que 3 amigos vieram de muito longe, porque ficaram sabendo daquilo que estava acontecendo com a vida de Jó. Então eles se juntaram e vieram. E quando eles chegaram, a Bíblia vai dizer no versículo 12, que eles viram, olharam e viram Jó de longe, mas que eles não conheceram. Porque Jó era um homem formoso, Jó era um homem vistoso, era um homão, ele tinha tipo, ele tinha tamanho, né? Então aquela enfermidade que tinha acontecido, que Satanás colocou na vida de Jó, acabou com a vida de Jó, né? Então ali o corpo físico foi fracassando, né? Então de tanto Jó clamar ao Senhor Jesus, de tanto Jó pedir ao Senhor Jesus que ajudasse ele, que Jesus ele enviou 3 homens para ajudar Jó, para interceder pela vida de Jó, né? Juntamente com ele. No versículo 13 você vai ver que assentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites. Eu creio que foram 7 dias e 7 noites de jejum que aqueles homens fizeram ali juntamente com Jó, pela saúde de Jó. Porém, nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. Deus vai colocar pessoas no teu caminho, Deus vai colocar pessoas no meu caminho, né? Que vai sentir a nossa dor. Que vai dizer: eu entendo que a irmã está passando por isso, eu entendo que o irmão está passando por isso. Que vai sofrer juntamente com a gente, mas que vai estar ali nos ajudando em oração, que vai estar ali tentando nos levantar espiritualmente, porque é isso que o Senhor Jesus ele quer fazer na minha, na tua vida. Ele quer que a gente se erga, que a gente peça a Ele. No momento que a gente pede ajuda ao Senhor Jesus, Ele envia pessoas, Ele envia anjos para estar junto da gente. Assim como Ele fez na vida do servo Jó, Ele enviou 3 homens, 3 amigos de Jó, porque existe homens de Deus na terra, existem mulheres de Deus na terra, que o Senhor fala, que ouve a voz de Deus, que obedece ao Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus, Ele enviou aqueles homens, e aqueles homens foram até a Jó, intercederam juntamente com Jó em oração. E ali eles clamaram juntamente com Jó e sentiram a dor de Jó. Sentiram ali o sofrimento que Jó estava passando, aqueles 3 homens estavam sentindo também. E ali eles não quiseram abandonar Jó, eles ficaram com Jó. Então Deus quer união entre os servos dele. Deus quer união na casa, Deus quer união na família, Deus quer união nos planos, nos projetos. Deus quer união para que a ferida ela sare, para que a lepra ela cure, seja curada. É isso que o Senhor Jesus ele quer para mim e para a tua vida.
Que essa palavra entre no teu coração, que você medite nessa palavra, você pode se aprofundar no versículo todo, no capítulo todo. Deus vai falar grandemente no teu coração, porque Deus, Ele é fiel. Jesus, Ele é fiel para conosco. Jesus, Ele vive intercedendo por nossas vidas. A gente ora para Jesus e Jesus intercede por nossas vidas a Deus. Então, assim como Jesus Ele fez pela vida do servo Jó, Ele vai fazer pela minha e pela tua vida. Basta que nós clame ao Senhor Jesus e não desista. O Jó, ele não desistiu. Ele estava passando por aquele momento dele de aflição, de perturbação, de enfermidade, de agonia, de tudo, mas ele não desistiu de clamar ao Senhor Jesus. Então, que nossas forças venham se unir para que nós venhamos se erguer. Em nome do Senhor Jesus, fique com essa palavra. Deus abençoe. Tenha uma boa tarde.